As colocações erradas, né? Já ouvi o pessoal falando, ah, não, não sei o que, tá chorando. Não, não tô chorando, não. Tá, todas as colocações aqui, tudo que eu tô falando é verdade, não tem nenhuma reclamação, nenhum choro. Tudo isso tá certo. Tudo isso que eu falei, eventualmente explica, né, ou eventualmente a indução. E por que que, inclusive, no caso, o erro que eu acreditei em mim, acreditei numa possibilidade do Novo Testamento, e eu não acreditei nas outras pessoas, né? Tanto que elas não falaram que as outras pessoas não falaram para mim, as pessoas que me atacaram, que eventualmente eu poderia ficar lá e ser protegido em meio aos ataques que eu receberia. Então, tá estranho, né? Se dissesse assim, ah, não, você poderia ficar porque eventualmente você seria protegido. E não haveria eventualmente ataques. Esse eventualmente é um argumento. Né? Então, isso não foi dito. Ah, e aí sim seria uma tentativa de engano. Né? Aí sim eu entendo que ah, seria uma tentativa de engano, mas eu também não necessariamente acreditaria nas pessoas. Eu poderia eventualmente acreditar. Se as pessoas tivessem dito para mim, quem é contra mim, estivessem dizendo que haveria a possibilidade de proteção nos ataques que eu receberia lá e que, havendo, vamos dizer, essa proteção, mas também não tivessem me explicado o fundamento, também não adiantaria nada. Ou pouco adiantaria. Se eu descobrir o fundamento da proteção, é outra coisa. Né? Se tivessem falado que o fundamento da proteção seria esse, seria algo que eu, se eventualmente eu acreditasse, aí sim poderia eventualmente haver um engano. Ninguém explicou nada. Eu tive que ir atrás para verificar se haveria proteção, então, mas ó, eu não vejo engano. Não vejo nenhum engano nisso. Eu tenho que ir atrás para verificar se tem proteção em meio argumentativo a ponto de não gerar risco para ninguém. Né? Então, não vejo nenhuma derrota. Daí vi depois o comentário da líder, não, mas às vezes a pessoa comete um erro, que não seja julgado, não seja julgado. Não, então, se eventualmente. Eu entendo que eventualmente sugira que eu não seja julgado, porque de repente as outras pessoas podem cometer esse erro ou outros, né, ou erros semelhantes. Né. Com isso, até não, vamos dizer, não necessariamente concordaria. As pessoas podem eventualmente julgar um erro como um erro. É que tá, eu acho que eu não fui exatamente induzido, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mesmo o erro tem que ser explicado, há detalhamentos no erro. Né. Não é um erro para caracterizar. Se o erro não foi influenciado pelos outros, não, eu apenas estava buscando a minha responsabilização ou a descaracterização da responsabilização, apenas isso. Em algum momento eu acreditei, mais ou menos, né, é algo que tinha dúvidas, na verdade, sobre a questão da responsabilização. E com dúvidas, eu não acreditei nisso 100%. Reconheci que havia possibilidade. E o pessoal dizendo assim, essa questão do julgamento. E a questão, não, todo mundo erra. Então, não é questão do errar, eu acho que tem que ser avaliado nesse negócio ou alguma coisa assim, também somos todos iguais. Não, tem pessoas que erram menos, né? E no caso, eu acho que não é um erro que eventualmente eu acreditei 100%. Havia dúvidas e havia, vamos dizer, uma aura mística ao redor disso. Não acho que tenha sido exatamente vamos dizer, algo que tenha gerado em mim uma crença total. No entanto, eu reconheci que aquilo poderia ser algo plausível, poderia ser algo plausível. E aí que tá, não foi induzido porque as pessoas não me disseram que eventualmente eu seria protegido, ou que eu seria protegido em função do Novo Testamento. As pessoas eventualmente não falaram isso, né? Elas falaram que havia possibilidade de responsabilização. Aí que tá, eu acho que eu não fui induzido, porque eu sabia qual era a possibilidade de responsabilização, eu sabia que havia realmente. No raciocínio sobre se eu deveria ter sabido antes sobre mandamentos, ou deveria ter sabido se haveria nova informação, ou se eu deveria ter sabido antes que eu era mãe espiritual. Então, havia responsabilização a partir desse raciocínio. E eu sabia disso, eu era ciente. Então, não acho que houve no engano, ou na questão, aí que tá, na questão da reabertura de tema, não houve nenhum engano. Eu não acho que deveria ser feito do jeito que foi. Não deveria ser algo baseado em ataques, deveria ser algo na passação de pano. E isso foi feito um processo errado, foi feito um processamento totalmente errado, e que não era para ser um jogo de maneira nenhuma. Vi o pessoal também dizendo, não, porque eu não sei, jogo não tem nada de jogo.
houve falso testemunho, eu fiquei com medo de espalhamento de informação, porque eu não iria conseguir responder a mentira, e fui buscar a tirar a real sobre a questão da responsabilização, apenas isso. Né? Eu sabia que o tema poderia ser reaberto. Eu sabia por onde o tema poderia ser reaberto. Eu sabia antes, o que estava acontecendo. E os ataques que eu recebi, como eu falei, apenas fiquei com medo da questão do espalhamento em relação a temas que eu não conhecia, em relação a pontos do tema que eu não conhecia, melhor dizendo, ou mesmo alguns pontos do tema que eu conhecia, mas que ainda não tinha trabalhado suficientemente. E por isso fiquei com medo daí da questão da resposta, porque tinha um pouco de vergonha de falar sobre determinados temas. Né? Não que eu não tenha ainda, mas naquele momento eu tinha vergonha, eu tinha ali um certo pudor, um certo recato. E daí veio outra pessoa falando, não, mas quem não faz toma. Mais ou menos, né? Porque eu não estou entendendo como competição e é um tema delicado, um tema que afeta outras pessoas. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar tudo. Eu só falei porque eu fui acusado. Eu não poderia simplesmente chegar aqui, a galera fez furto de filhos espirituais e blá 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 blá. São temas delicados, não posso simplesmente falar aqui. Veja como a futebol e vida nem sempre... Existe essa metáfora, ou mesmo esporte e vida em si, existe a metáfora. Mas ela não é 100% aplicável em todas as situações. Eu não posso falar tudo aqui. Né? Como muitas vezes aquilo que ocorre numa concentração de futebol, agora tentando encaixar mais a metáfora, tudo aquilo que é feito numa concentração de um time de futebol não pode ser eventualmente exposta na mídia, né? Da mesma forma que aqui eu não podia expor algumas coisas, ou pelo menos não deveria. Né? Fui terrivelmente forçado eventualmente ao fazer. E daí um outro dizendo assim, não, mas um erro põe tudo a perder. Mais ou menos, porque o erro nesse caso, ele é motivado, como eu falei, se você for no detalhamento, vai verificar que não houve uma influência externa, né? Como eu falei, se o tema pode ser reaberto, ele viria à tona. Ele veio à tona do jeito errado. Ele poderia ter vindo à tona de uma maneira mais tranquila, eu acho que até mais no futuro, não em 2022, mas mais ao futuro, talvez em 2023, talvez depois, o tema seria trabalhado de uma maneira mais... não só mais profunda, mas mais pontuada e mais detalhada e mais tranquila até. E não de uma maneira forceps em 2022, que nem era um ano bom para fazer isso. Né? Então, feito novamente a revelia de Deus, feito aos trancos e barrancos, principalmente no começo, principalmente quando na minha opinião, o ocultismo tentou interferir ali de maneira sem noção, para dizer o mínimo, né? De maneira não adequada, de uma maneira inadequada para a importância do tema que seria tratado, independentemente se fosse falso. Aliás, inclusive em relação, claro, há várias possibilidades de eu ser isento dessa questão, principalmente a hipótese de não ser mãe espiritual, então isso já era sabido antes. Essa é uma hipótese que realmente me isenta. Eu apenas estava tentando trabalhar uma hipótese que ela teria também vários impeditivos que não poderia acontecer apenas na questão de esperar a informação. Caso eu fosse mãe espiritual, sem saber, mas que deveria receber essa informação futuramente. E daí, claro, o grande problema é se aqui, até essa espera dessa informação, se haveria realmente responsabilidade, aí teria vários impeditivos, o argumento de longa duração e média duração não poderia. E no caso também, a questão, como eu falei no vídeo anterior, a própria questão se haveria proteção ou não. Se haveria proteção pelo Novo Testamento, porque não poderia ter proteção do Velho. Então tudo isso teria que ser eventualmente avaliado. E no final a grande dúvida que eu acabei lembrando depois era se realmente o Novo Testamento geraria essa proteção. Entre vários outros impeditivos derivados de outros temas. Então havia apenas uma... Depois eu fui descobrir essa abertura em relação ali à questão do Novo Testamento. Então apenas esse complemento no canal. Eu acho que não, eu não acho que... Aí tá, as pessoas que me atacaram, elas podem exatamente ser consideradas como responsáveis por isso, uma vez que até chegar na questão da possibilidade da responsabilização pelo Novo Testamento, não passou pela mão deles, na verdade. Né? Passou pela mão deles apenas um argumento fake, o medo de espalhamento e a necessidade de entrar nem uma brecha, um pouco mais que uma brecha,
numa abertura específica, que eu sabia que existia, mas que eu não queria interferir, não queria interferir, não queria pensar muito nela, porque era chato, era temporalmente chato, um tema problemático, um tema com vários detalhes, que seria algo altamente desagradável de trabalhar. E que eu sabia que estava ali, mas que poderia, depois, essas brechas dentro dessa abertura, vamos dizer, poderiam ser trabalhadas de uma maneira errada, ou mesmo, como eu não trabalhei com essas brechas, os argumentos falsos seriam expostos, e eu não teria uma resposta mais sólida, porque eu não trabalhei com essas brechas, para eventualmente dizer por que o argumento dessas pessoas estaria errado. Então, foi isso que aconteceu. Para mim, foi na base da chantagem. A busca das informações não, principalmente por haver muitos detalhes, não exatamente derivou diretamente desse ataque, na verdade, isso que eu quero dizer. Não foi algo diretamente vinculado ao ataque a nível de busca de informação. Então é isso que eu vou deixar no canal e valeu.